Olá, abençoados, graça e paz. Boa noite a todos, bem-vindos sejam todos. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira, para levar o entendimento da palavra de Deus aos nossos irmãos em Cristo, e principalmente aqueles que vivem perdidos na religião e que não tem entendimento nem do velho e nem do novo, e que vivem escravo dessa religião denominada de igreja evangélica e todas as outras religiões. Então, amados, eu tenho uma mensagem hoje aqui, para levar o entendimento para vocês e te provar, te mostrar através da Bíblia, através do Evangelho, que vocês evangélicos são enganados pelo teu canguloso chamado pastor, e que ele só prega por topa e ganância, e que manda você fazer aquilo que Deus já fez e que não tem mais validade para ninguém. Então, eu estou falando da antiga aliança, eu estou falando da lei de Moisés, da qual foi cumprida pelo dono do mundo e que foi abolida e que não é mais para ninguém. E sempre lembrando a vocês que quando se abre a antiga aliança, se abre para explicar o que foi, para quem foi, e que hoje, para hoje, a primeira aliança, a antiga aliança, caducou, já está com mais de 2000 anos, e que não é mais para ninguém, levando-se em conta do qual eu sempre falo para vocês, que a antiga aliança só foi para Israel, só foi para os judeus, e eu tenho aqui o entendimento para vocês, abrindo a antiga e a nova aliança, para provar para vocês que o que esse teu cão guloso prega para você esperar a volta de Jesus, é mais um engano deles, é mais um engano desse cão guloso chamado pastor, que não sabe de nada e que só prega para enganar. Mesmo porque eles não podem pregar o evangelho, porque eles têm os estatutos da arapuca deles. Então, olha, essa mensagem aqui tem como tema a volta de Jesus é só mais um engano do cão guloso. E eu vou abrir aqui e vou explicar, tá? E vou provar que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, que vocês estão esperando ele voltar, e que não tem aqui no Evangelho dizendo que ele iria voltar para a igreja de Cristo, para a igreja do novo pacto, ou seja, para os filhos de Deus gentil. Vamos aqui no que interessa. Eu vou começar abrindo aqui em Mateus 1, e eu vou lendo aqui e vou te explicando. E isso daqui é para os eleitos de Deus que tem entendimento, que está ativada a mente de Cristo. Se vocês não crêem no que se prega, vocês não vão entender o evangelho nunca, macho. Você vai dizer, como os cão gulosos dizem, que isso daqui é uma religião nossa, que isso daqui é o entendimento nosso, que nós é que não temos fé, e que nós é que o diabo está na nossa vida e o diabo está falando na nossa boca, que é o diabo dele, do enganador, porque na Bíblia o diabo é o opositor, o diabo é aquele que beijou Jesus e entregou ele, que foi Judas, que diabo do hebraico é acusador, é traidor, que são justamente vocês, os evangélicos, que traem a Deus, porque não quer trair o teu cão guloso, o teu falso pastor, o teu enganador. Então, meu amado, eu vou começar a ler aqui sem mais delongas,
Porque se eu for falar as besteiras que vocês fazem, eu vou ficar a vida inteira falando sobre isso e não vou pregar a mensagem. Mateus, presta atenção, cão guloso, tu que acha que sabe de tudo. Mateus 24:1, presta atenção. Tendo aqui para te explicar, né? Porque vocês não sabem de nada, macho. Nada. Os evangélicos não sabem de nada e os pastores sabem menos. Os cão gulosos sabem menos. Eles só sabem enganar, macho. Eles só sabem enganar e botar tudo isso daqui que já aconteceu, eles botam pro futuro. Pra quê? Pra te manter escravo, macho. Só pra isso. Pra manter vocês evangélicos escravo. Então, olha, Mateus 24:1. Vamos lá, olha. Aqui é Jesus de Nazaré falando com os discípulos dele, tá? Não tá falando contigo e nem comigo. Viu, cão guloso? Presta atenção. 24:1. Tendo Jesus saído do templo. Onde era o templo? Lá em Jerusalém, macho. Toda a primeira aliança é somente para Jerusalém. Vocês são de Jerusalém? Tu, cão guloso, tu é de Jerusalém? Tu é de Israel? Tu não é, cão guloso. Então, olha, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, macho, por teu entendimento, sem perder muito tempo, aqui era Jesus que estava saindo lá do templo, e ao mesmo tempo chegou os discípulos dele para mostrar, né? Para mostrar a construção do templo. Então, Jesus aqui no 2 disse, ele porém lhes disse, ele quem? Jesus. Não vedes tudo isto? Aqui é uma pergunta, macho. Não está falando contigo, cão guloso. Não veste tudo isto? Isto o quê? A construção do templo. Não veste tudo isso em verdade. Não é em mentira, cão guloso, enganador. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Então aqui Jesus de Nazaré, né? Ele está profetizando em Mateus 24:2, que lá o templo lá, que era lá o principal lugar da lei de Moisés era o que? Era o templo, que era onde os religiosos iam. E agora, para onde que os religiosos vão? Para a macumba do cão guloso, que ele chama de igreja, e que é exatamente templo, que é santuário feito por mão de homem, que Deus não habita lá, e que vocês estão lá só juntamente com o teu cão guloso sendo enganado. Então, olha, aqui ele está profetizando que o templo lá em Jerusalém seria derrubado, e foi exatamente por isso que ele foi morto. Então, dando continuidade aqui, cão guloso, para tu aprender, Mateus 24:3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos. Está aqui de novo, ó. Só que aqui ele estava no monte onde o teu ladrão manda tu subir o monte, que não tem nada a ver contigo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular. Então, macho, ele estava sentado lá no monte, e de novo se aproximaram os discípulos dele. Para quê? Em particular, lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Estas coisas o quê? O que se referiu o versículo anterior? A queda do templo, macho. Aqui ele está se referindo à queda do templo. Então, os discípulos queriam saber dele quando era que esse templo seria derrubado. Preste atenção, cão guloso, para tu aprender. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação
do século, macho. Aqui, essa palavra século, viu, cão guloso? Ela tá no singular, ela não tá no plural. Então, o que significa isso, cão guloso? Significa, né, que este século que aconteceria estas coisas, incluindo a queda do templo e a vinda de Jesus, seria naquele século. Qual século? O século que Jesus estava vivendo. O século que Paulo estava vivendo. O século que os discípulos dele, os 12, estavam vivendo, o cão guloso. Não é séculos para o futuro, que nem vocês fazem, seus enganadores. Então, olha, dando continuidade aqui, 4. E ele lhe respondeu. Jesus vai responder ao discípulo dele, a pergunta dele. Quando que sinal haveria da vinda dele e da consumação do século, ou seja, aquela geração que ele estava vivendo, que foi a primeira geração da era cristã, que foi o ano 70, viu, cão guloso? Não é 1970, cão guloso, é ano 70. Então, olha, dando continuidade aqui, viu, cão guloso, e que isso já está com mais de 2000 anos, né, e que tu bota tudo para o futuro, para enganar os bestas, que está aí aprisionado nessa tua arapuca, que tu chama de igreja, e que saía ao sapão para roubar as pessoas, e que aqui, olha, Mateus 24:4, e ele lhe respondeu, vede, que ninguém vos engane. Olha, evangélico, aqui no ano 70 já havia cão guloso enganando, macho. Já havia cão guloso enganando. E que hoje esses cão gulosos chamado pastor, chamado bispo, chamado padre, eles continuam enganando. Pregando engano, pregando mentira, pregando o que já aconteceu e botando tudo pro futuro. E vocês ficam aí esperando as coisas que o teu ladrão manda tu esperar e tu morre, macho. Tu morre e tu não vê nada acontecer. Por quê, meu amado? Porque tudo já aconteceu. Tetelestai quer dizer está consumado. Já aconteceu. Não tem mais o que acontecer. O justo viverá por fé, cão guloso. Então, olha, Mateus 24:4. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome. Não é agora, macho. Aqui, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, já está dizendo, né, que naquela geração, né, já viria muitas pessoas dizendo, eu sou Deus. Vem pra cá, que aqui tu vai ter tudo. Traz os teus problemas pra cá, pra minha arapuca, que aqui eu vou lascar vocês. Entendeu, meu amado? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é a todos. Enganarão a muitos. E que hoje não é para hoje. Isso aqui continua hoje. Mas aqui ele está falando naquela geração que viria e que veio. E no 6, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, macho, olha, aqui Jesus de Nazaré está dizendo para ele as coisas que teriam que acontecer, né, antes da queda do templo e antes da volta dele. Que haveria falsos profetas, que haveria cão guloso dizendo que era o próprio Deus, dizendo que haveria guerra. E qual eram as guerras? A guerra entre eles lá, macho. A guerra entre o povo lá de Jerusalém, entre reis, entre povos, e que tudo isso já aconteceu. E não é para trazer para o futuro, que vocês não podem ver uma coisa, diz que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Vem o coronavírus, Jesus está voltando. Meu amado, isso aqui está falando para a geração dele, do ano 70, é passado. Então, olha,
e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, macho. Não é acontecerá, é acontecer. Já aconteceu naquela geração. Mas ainda não é o fim. Então, todas essas coisas aqui que ia acontecer, mas não era ainda o fim. Ainda não era a grande tribulação. Ainda não era a volta dele, do Filho do Homem. Então, olha, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está vendo aqui, ó? Aqui levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Então, todas essas coisas aqui era somente para Israel, era somente para o mundo daquela geração, macho. E qual era o mundo daquela geração do ano 70? Era somente Israel, né? E Roma. E houve guerra, nação contra nação e reis contra reis. Tudo isso aqui já aconteceu naquela geração, macho. Vai lá para a história lá. Vai para a história de Israel. Então, olha, 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, ia ver todas essas coisas aqui, era só o começo. Era só o começo. 9. Então sereis atribulados. Então aqui ele já está falando da grande tribulação, mas aqui ele já está falando da grande tribulação, do qual o povo de Israel tinha que passar, né? Porque ele o Filho do Homem, ele ficou de voltar para justiça, para vingança contra Israel, macho. Por quê? Porque ele enviou os profetas, eles mataram, e ele enviou o filho e eles mataram, e Caim matou Abel, e Zacarias também foi morto, e ele disse que o sangue deles seria vingado naquela geração. Naquela geração, macho. Então, olha, então sereis atribulados e vos matarão, falando com... E vos matarão. Vos matarão quem? Os discípulos, macho. Os discípulos. Todos os discípulos, inclusive Paulo, foram mortos. Pedro foi morto de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero. E todos os outros discípulos foram mortos. E só quem ficou vivo foi João, que ficou preso na ilha de Pátima para escrever, para ser testemunho de Jesus, macho. E escrever o Apocalipse, que não é para mim e que não é para tu, e que esse ladrão chamado pastor, eles dizem para te fazer medo, para te manter escravo, eles te ameaçam através de quê? Através do Apocalipse. Que eu vou provar aqui que nunca foi para tu, macho. Toda a antiga aliança, toda a lei de Moisés, todo o Apocalipse não foi para nós, gentil, macho. Só foi para os judeus. Só foi para Israel. Então, olha, cão guloso, vai aprendendo aí, para ver se tu para de enganar os outros. Então sereis atribulados e vos matarão. Vos matarão quem, cão guloso? Os discípulos. Os discípulos dele. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, não é no tempo de hoje, tá, cão guloso? Não bota pro futuro, não bota pro presente, isso aqui é passado, tá? Nesse tempo. Qual é esse tempo que Jesus está falando? O tempo lá que ele estava lá, macho, falando com os discípulos. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Olha, naquele tempo, naquela geração, há mais de 2000 anos, já existia falsos profetas, macho, falsos pastores.
E a gente prova na Bíblia aqui que vocês são falsos pastores, que vocês são enganadores, né? E que vocês só pregam por topo e ganância, macho. Vocês só pregam para vocês terem uma vida boa, macho. Uma vida uma vida cheia de mordomia, macho. E que tu não prega nada, tu só engana e tu rouba em nome de Deus, cão guloso. E isso não é de hoje. Vocês só deram sequência os ladrão. Então, olha, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não me engana mais, viu, cão guloso? Não me engana mais. Não adianta tu querer vir se justificar na lei, porque isso daí nunca foi pra mim, macho. Isso aí nunca foi pra mim. Eu sou gentil, enganador. Isso daí só foi para os judeus. Não abre a antiga aliança nem Apocalipse para querer se justificar em nada, macho. Em nada. Só se for para explicar. Como eu tô falando agora, explicando agora para quem foi. Para quem foi. E que não é mais para ninguém. Tá? Então, ó. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que são vocês até hoje, e enganarão a muito, vocês continuam enganando, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, por quê? Porque aqui está antes da cruz. Então aqui o pecado ainda existia, viu, cão guloso? Que o pecado que separou o homem de Deus, cão guloso, para tu aprender, não é a obra da carne. O que separava o homem de Deus, que esse homem se chama, esses homens se chama Israel, se chama os judeus, foi a transgressão da lei, o cão guloso. O pecado era a transgressão da lei. Por isso que lá em 1 João, que vocês querem justificar, ele diz, quem disser que não é mentiroso, é mentiroso. Quem disser que não é pecador, é mentiroso. Tá certo, João. Por quê? Porque João, ele pregava para os judeus e ele está antes da cruz. Então, quem dizia que não era pecador, quem dizia que não era transgressor da lei, era mentiroso. Por quê? Porque o homem não pôde cumprir a lei. Deus se manifestou como carne, que tu diz que é o segundo Deus, e cumpriu a primeira aliança, cumpriu a lei de Moisés e aboliu, e tu quer pregar para mim a antiga? Vai pregar para mim a antiga, macho. Vai pregar para mim a antiga caducou, cão guloso. Vai aprender alguma coisa. A antiga aliança caducou, cara. A lei caducou, macho, é a caducidade da letra. Então, meu amado, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo de quê? Que você diz que é salvo para a vida eterna, sem saber de nada. É um cego guiando outro cego e quer ser doutor. Vocês não são doutor de nada, macho. Vocês, doutores em teologia, vocês não sabem de nada, cão guloso. Tu não sabe de nada, inocente. Aqui será salvo de quê? Da grande tribulação, cão guloso. Olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo de quê? Da grande tribulação, macho. Seria livre da grande tribulação. E ele está falando aqui com os discípulos dele. E no 14 ele diz, ó, e será pregado este evangelho. Vocês não se esqueçam, né, que aqui ele está respondendo tudo isso aqui que eu estou lendo, ele está respondendo aos discípulos. E qual foi a pergunta do discípulo? Mateus 3, 24, 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas, em que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, no singular.
aquele século, aquela geração que eles estavam passando, viu, enganador? Não bota para o futuro. Então, no 14 ele diz, e será pregado este evangelho. Qual é o evangelho que existia lá em Jerusalém e que Jesus de Nazaré estava pregando? Qual era? O evangelho da circuncisão, macho. O evangelho pregado por Pedro, Tiago e João. Não é o evangelho da graça. Não existia ainda o evangelho da graça, viu, cão guloso? Então, esse mundo do qual ele se refere aqui é o mundo o mundo do então. É o mundo daquela geração. É o mundo daquela geração. E qual era o mundo daquela geração? Era Israel, Jerusalém e as cidades circunvizinhas. Esse era o mundo, a terra habitada. Então, esse evangelho aqui do reino de Deus, que foi o evangelho da circuncisão, esse evangelho foi pregado naquela geração. Então, isso era uma das coisas que deveria acontecer primeiro para a volta do Filho do Homem, para a volta de Jesus. Que vocês estão esperando, porque esse teu cão guloso pega tudo isso aqui e bota para o futuro. Acorda, macho, isso é engano. E será pregado este evangelho. Qual é este evangelho? Este que eu estou pregando para vocês. Que eu estou explicando. Pregando não, eu estou explicando. Porque esse evangelho já foi pregado para os judeus. Não é para nós, macho. Não é para nós. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha, a todas as nações. Então, hoje, no século 21, nós temos tendo o conhecimento, nós estamos sendo testemunho, né, que o evangelho da circuncisão, que o evangelho pregado por Pedro, Tiago e João, né, o evangelho a antiga aliança, né, foi pregada naquela geração. Foi pregado naquele mundo aion, período de tempo, daquela geração. Foi pregado. Então, isso está chegando ao nosso conhecimento. Por quê? Porque nós temos entendimento, macho. Nós não somos enganador que nem vocês. Então, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então todas as nações são testemunhas de que esse evangelho foi pregado. Quando, Lira? Naquela geração, mas na geração do ano 70. E o evangelho da graça de Deus revelado a Paulo, do qual é para os eleitos de Deus, já foi pregado a todo mundo de hoje? Não. Pois não. Eu creio que não, né? Eu acredito que não. Porém, o evangelho da graça de Deus em Cristo é o evangelho único para todos os eleitos de Deus. Não é para todas as nações, macho. Não é para todas as pessoas. Por quê? Porque é só para os eleitos, macho. E quem é os eleitos de Deus? Efésios 1:4. Os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Não é essa tua macumba, enganador, que tu faz na tua arapuca e manda as pessoas aceitar Jesus. Então, olha, continuando aqui, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Virá o fim o quê? Virá o fim daquela geração. Virá o fim daquele mundo aion. Virá o fim de todas as coisas do qual ele pregou, e que lá na frente ele vai dizer que tudo não passaria daquela geração, inclusive a volta dele, que vocês estão esperando. Então, olha, dando continuidade aqui, Mateus, dando continuidade aqui, Mateus 24:15. Presta atenção, macho.
A grande tribulação que vocês evangélicos estão esperando por causa desse teu desgraçado aí, chamado pastor. Que ele diz que isso aqui é para o futuro. Então, olha, a grande tribulação, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, macho, olha, o que foi que falou o profeta Daniel, lá em Daniel 9:24? Quem seria o abominável da desolação? Quem seria? O general Tito, macho. O general Tito, né? Que era um príncipe que se tornou rei e que ele adentrou lá no templo se sentindo o próprio Deus e tocou fogo em tudo para o cumprimento exatamente da profecia de Daniel 9:24 de que viria o filho da iniquidade. Que viria o filho da iniquidade. Então, meu amado, tá aqui, ó. O próprio Deus é que tá falando. Que só vocês que dizem que é mentira. Quando, pois, vides o abominável, ele respondendo aqui ainda os discípulos, né? Quando seria... quando se sucederão essas coisas para poder ele voltar, então a grande tribulação era uma das coisas. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Qual é o lugar santo, macho? Qual era o lugar santo lá em Israel? O templo, macho. O templo. Isso aqui, né, que eu tô lendo para vocês e levando o teu entendimento para tua salvação, não é a salvação eterna. Isso daqui é para te salvar do engano, macho. É para te salvar, para te salvar da mentira, da mão desse ladrão chamado pastor e que te engana, macho. Botando isso aqui tudo pro futuro. Então, isso aqui é para te livrar da metanoia, macho, da tua mente. Da tua mente, meu amado. Então, olha, aqui é o próprio Deus falando, olha, Mateus 24:15. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia, macho. Tu tá vendo que isso daqui é tudo para Israel. Ô Judéia é aqui, cão guloso. Tu que é professor das escolas dominicais, tu que quer ser o cara e diz que eu aqui não sei de nada, e explica para mim aí, enganador, onde é que fica a Judéia? Onde é, cão guloso? Tu não sabe, macho. A Judéia é lá, Israel. Era lá em Jerusalém. E todo esse acontecimento aqui da volta de Jesus, da volta do Filho do Homem, era somente para Israel, enganador. Olha, então os que estiverem na Judéia, macho, fujam para os montes. E aonde era a Judéia? Lá, meu amado, não é aqui no Novo Mundubim. Não é no Brasil, cão guloso. 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na Judéia estavam na cidade de Jerusalém. Então, para perseverar e passar pela grande tribulação, né, teria que perseverar. Quem? Os judeus. Então, esse acontecimento era somente para a cidade, macho. Era somente para a cidade, para Israel, para Jerusalém. Então, ele está dizendo, olha, quem estiver na Judéia, né, que isso daqui é como se fosse um bairro de Israel, de Jerusalém, quem estiver lá, fuja para o monte. Por quê? Porque isso daqui não era para Israel toda, macho. Isso daqui, ele está dizendo, ele disse lá no começo, né, tá vendo todas essas coisas o quê? A construção do templo. Tudo isso daqui não ficará pedra sobre pedra. E quando aconteceria isso? Quando o general Tito, o abominável do qual falou Daniel, invadiria Jerusalém, invadiria a cidade e destruiria tudo, matava todo mundo, macho. Isso daqui foi uma guerra que houve lá em Jerusalém, que ele diz que
igual nunca houve e não haverá jamais. Meu amado, procura ver a história disso daqui, que tudo isso aqui tem uma história. E que procura ver e entender o que foi a grande tribulação. Foi a coisa mais horrível do mundo. Muitas pessoas lá, né, que viviam lá dentro de Jerusalém, o general Tito, ele, para entrar lá em Jerusalém, ele teve muita dificuldade, porque os muros lá eram muito altos, e que ele teve dificuldade de invadir lá Jerusalém. E o que foi que ele fez? O general Tito era cheio de astúcia, macho. Ele matou a própria mãe. E que, sabe o que foi que ele fez lá? Isso não está aqui, é para tu ver na história. Ele mandou fazer um muro mais alto do que o muro de Jerusalém. Por quê? Porque as pessoas lá, eles começaram a faltar comida, alimento, e eles tinham que sair da cidade para ir buscar alimento fora. E que o general Tito, ele fez uma muralha mais alta do que Jerusalém, e que eles saíram de dentro da cidade e não podia ultrapassar o muro feito por o general Tito, e que muitos deles lá morreram de fome. Teve mulheres que matou o próprio filho e comeu, macho. Virou canibal, comeu o próprio filho. E que vocês não sabem de nada, macho. Vocês não sabem de nada, vocês só sabem enganar as pessoas. Então, olha, 16, então, o que estiverem na Judéia, macho. Não é no Novo Mudubim, é na Judéia. O que tiver na Judéia, fujam para o monte. 17, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. 18, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. A capa, isso fazia parte da cultura dos judeus usar a capa, macho. Paulo usava a capa. O cão guloso não usa capa, porque tu não é de Israel, cão guloso. Explicando até isso. E 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 20, orai, aqui, meu amado, não está falando contigo, viu, evangélico? Não está falando com esse teu ladrão chamado pastor. Aqui está se referindo somente a Israel, macho. Está se referindo somente aos judeus. Tudo isso aqui é só para Israel. Então, olha, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Fuga de quê, macho? Fuga da cidade para os montes, macho, para o eirado, para ficar fora, para se livrar da grande guerra, da grande tribulação, da invasão do Império Romano a Israel, para o cumprimento da profecia de Daniel 9:24 e a profecia de Jesus de Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração, cão guloso. Então, olha, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por quê? Por que é para orar que a fuga deles lá dos judeus não se dê no sábado? Por quê? Porque no sábado eles não podiam fazer nada, macho. Que ainda existe evangélico guardando o sábado. Como vocês são tontos. Então, macho, ele se refere aqui, olha, não se dê no inverno nem no sábado. No sábado, por quê? Porque o sábado era sagrado para os judeus, mas até hoje parece que é. Porque o cão guloso lá, eles não creram que Jesus era o Messias. E que até hoje eles estão igual vocês, esperando Jesus voltar. E, meu amado, não se dê no sábado, por quê? Porque no sábado eles não faziam nada, macho. No sábado eles não podiam fazer nada, porque eram nos preceitos da lei de Moisés, que era para vocês guardar. Vocês estão na lei, seus infelizes. Então, olha, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação,
Nesse tempo o quê? O tempo que ele está falando agora, macho. Esse tempo agora que ele está falando, a grande tribulação, que seria, tudo não passaria daquela geração. Então, olha, porque nesse tempo haverá a grande tribulação, como, olha, que vocês estão esperando a grande tribulação, mas vocês são enganados. Olha aqui o que o dono do mundo, viu, enganador? Olha aqui o que ele está falando, olha. Porque nesse tempo, olha, Mateus 24, 21, viu, cão guloso? Prega lá na tua sinagoga. Prega não, explica que não é para ninguém esperar Jesus, macho. Que Jesus não ficou de voltar para o gentio. Não tem lugar nenhum aqui dizendo que Jesus de Nazaré, o filho do homem, ficou de voltar para o gentio, que somos nós. Isso aqui tudo só foi para Israel, macho. Deixa de ser enganador, deixa de ser cara de pau. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Olha, como desde o princípio do mundo até agora. Agora quando? Não é agora, macho. No século 21. Não é agora. Agora que ele está se referindo, viu, enganador? É um tempo que ele estava vivendo lá, ele e os discípulos dele, que era a geração do ano 70. A primeira era do século cristã. Então, não tiver, porque nesse tempo, no tempo deles lá, não é no tempo de hoje, viu, cão guloso? Deixa de ser cara de pau. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, o tempo que eles estavam vivendo lá, não tem havido e nem haverá jamais, macho. E nem haverá jamais. Aqui é Deus que está falando. Porque Jesus de Nazaré era Deus mesmo, cão guloso. Não é outro Deus. Ali era a manifestação de Deus em carne. Como nós, filhos de Deus, nós estamos aqui manifestados em carne. Como assim, Lira? O Espírito de Deus habita no Espírito do Lira, na carne. Que vocês estão esperando Jesus voltar, macho. Vocês estão fazendo a macumba da Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. E ao mesmo tempo, enganador, tu diz que é templo e morada dele. E ao mesmo tempo, enganador, tu diz que é pecador, tu diz que é um desgraçado. E Deus não habita no pecado. Deus não ministra no pecado, cão guloso. Então vocês são igual aquele negócio, só boiando na água, macho. Vocês não sabem de nada, não se entendem de nada. E vocês vivem com raiva, porque a gente explica isso pra vocês. Nós estamos explicando pra te acordar, macho. Mas como tu é um enganador, tu não quer se acordar. Então, olha, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais, cão guloso. Deixa de fazer medo do povo. Mateus 24, 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Aqui já está se referindo aos gentios. Por quê? Porque foi abreviado primeiro acontecer, vencer a primeira aliança, né? Primeiro a primeira aliança Deus cumpriu e aboliu, e que os gentios seria justificado por graça, por fé, cão guloso. Então, olha, não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo. Salvo de quê, cão guloso? Não é para a vida eterna, cão guloso. Aqui nós estamos falando da grande tribulação, macho. Que não é para tu, não fica fazendo medo dos outros, macho. Isso daqui já aconteceu e a grande tribulação foi para os judeus, macho. Para vingança contra ele lá, contra os filhos da perdição, macho. Que mataram Jesus, que vocês, cão guloso, se ele voltasse, vocês matavam ele de novo. Por quê? Para continuar roubando, macho. Não tivesse aquele dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, olha, os escolhidos, macho. Não é tu aceitar Jesus. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, dos espíritos,
que estava lá em Jerusalém, numa manifestação de carne como Jesus de Nazaré, tais dias serão abreviados. Então, qual é esse tais dias, cão guloso, que ele está se referindo? Ao juízo, macho. Ao juízo. Esse tais dias foi abreviado, foi o juízo. É a vingança de Deus contra Israel, contra os filhos da perdição. E a grande tribulação era para salvar os eleitos da grande tribulação. E que poucos foram salvos. Pouquíssimo. Por quê? Porque Deus é espírito, macho. E todos os eleitos foram salvos. Quem não se salvou da primeira, da grande tribulação, morreu. Morreu o quê? A carne. A carne, que nada se aproveita. Que vocês que é um guloso, né? Vocês querem levar o homem a Deus? Como assim, Lira? Quer santificar o homem na carne. Meu amado, essa tua carne podre não tem nada a ver com Deus, macho. Nada, nada, nada. Deus é pai dos espíritos, cão guloso. Tu não é filho dele, nem eu sou. Nós somos filhos do marido do nosso pai, macho. Aliás, nós somos filhos do marido da nossa mãe. Que vocês não sabem de nada, macho. Vocês querem pegar e santificar a carne do homem. Vocês querem apresentar para Deus a carne do homem, quer santificar. Meu amado, Deus ele não lida com carne, meu amado. Deus não é açougueiro. Açougueiros são vocês, enganador. Então, meu amado, olha, Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Olha, mas isso aqui é a cara desses desgraçados aí, dessas igrejas, fazendo milagre, arrumando os atores para dizer, eu fui curado do câncer, eu fui curado, eu era cego e agora eu vejo, porque o Chapeuzão e pôs a mão na minha cabeça. Meu amado, sai desse engano, meu amado. Esses caras aí tudo são atores que estão recebendo cachê, macho. Para dizer que foram curados, que foram sarados. Que o cara disse que não tinha nada quando entrou nessa roubalheira aí. E agora tu tem o quê, irmão? Eu tenho 10 carros, eu tenho 10 casas, eu tenho 10 motos, eu tenho 2 empresas. Macho, tu tá roubando também, cara? Para ter todas essas coisas. Depois que entrou nessa praga, deixa de ser mentiroso. Então, macho, olha, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, macho. Esses enganadores aí, né, eles botam na televisão, olha, se vocês têm qualquer problema, mas os caras ressuscitam até a gente. Vem pra cá, cara. Vem aqui pra Tristão Gonçalves, cara. Que aqui se resolve tudo. Meu amado. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, macho. 25. Vede que vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que eles estão no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, macho. Olha, a vinda do homem, a vinda do Filho do Homem, né? A vinda do Filho do Homem não se deu carnalmente, macho. Não se deu visto a olho nu. Como vocês só vê as coisas literal, porque vocês não sabem de nada, e vocês lê lá em Apocalipse, eis que vem sobre as nuvens, e todo o olho o verá.
Mas Deus é espírito, cão guloso. Como é que todo olho vai ver? Espírito ninguém vê, macho. Então, o que é que o cão guloso prega para os evangélicos? Tá vendo, ó? Ele vem sobre as nuvens a qualquer momento e todos vão ver. E todos os evangélicos, né, vivem só olhando pro céu, macho. E o cão guloso metendo a mão nos bolsos dele e roubando. E eles olhando pro céu, olhando pro céu, olhando pro céu. Meu amado, vir sobre as nuvens para os judeus, que isso aqui não foi para nós, significa juízo, macho. Eis que vem sobre as nuvens, todo olho verá. Significa juízo. Que isso é uma linguagem de figura, é uma figura de linguagem que somente os judeus entendiam. Então, meu amado, esse acontecimento da volta do Filho do Homem que se deu no ano 70, que foi como um relâmpago, não foi carnalmente, macho. Não foi carnal. Não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele voltou no terceiro dia que ele ressuscitou. Ele voltou em carne, mas para os incrédulos lá, para os discípulos dele, entender que era ele, senão eles iam dizer que era mentira. E que a sua segunda volta como Filho do Homem não foi mais carnalmente, macho. Foi como um relâmpago. Vuco! Isso foi a volta dele. Então, olha, logo em seguida a grande tribulação daqueles dias. Então, macho, para a volta do Filho do Homem, teria que acontecer todas essas coisas que eu estou lendo e explicando para vocês, macho. Que é a resposta de Deus para os discípulos dele. Dize-nos quando acontecerão todas essas coisas. Já aconteceu, macho. Ou os discípulos dele estão vivos com 2000 anos. Acorda, enganador. Logo em seguida a grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha, tudo isso daqui, né, do qual eu acabei de falar, tudo isso aqui são linguagem de figura, macho. São linguagem de figura, são figura de linguagem, que é um linguajar da cultura dele, dos judeus, né? E que só eles entendiam. E que esse teu desgraçado aí não tem entendimento, e ele lê isso daqui literalmente e manda vocês fazer o quê? Olha, Jesus não voltou não. Por quê? Porque o sol não escureceu ainda, o desgraçado falando, macho. O sol não escureceu, as estrelas não caiu ainda do céu, que vocês estão esperando cair, e os poderes do céu serão abalados. Então, macho, tudo isso daqui, né, são linguagem de figura, macho. Linguagem de figura do qual somente os judeus entendiam. Entende, macho? Lá em... Eu não vou nem falar sobre isso aqui não, porque senão vai complicar. Porque vocês não têm entendimento. Então aqui no 30 diz assim, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra. Qual era a terra, macho? Qual era a terra que existia naquela época do ano 70? Qual era a terra? Jerusalém, macho. Jerusalém, Israel. Jerusalém e as cidades circunvizinhas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. 33.
Mais uma vez, né? Mais uma vez, tudo isso aqui são linguagem de figura, macho. São linguagem de figura para os judeus, para Israel. 33. Assim também vós quem? Os discípulos, macho. Os 12 discípulos que ele está falando, desde Mateus 24:1, ele está falando a respeito da volta do Filho do Homem e a respeito das coisas que tinham que acontecer. Tudo naquele tempo, tudo naquela geração. 33. Assim também vós, os discípulos dele, quando vide todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. As portas é o quê? A vinda dele, macho. A vinda dele. As portas era a vinda dele, do Filho do Homem, para ele lá, para os judeus. Isto é as portas. Então, olha, e no 34, para terminar, que aqui é que está o engano desse desgraçado, que ele pega e bota isso aqui tudo para o futuro. E morre a tua descendência inteira. Já morreu 20 descendência tua, ô evangélico, esperando Jesus voltar. E cadê Jesus, macho? Cadê Jesus para voltar? Jesus já está dentro de ti. Jesus já mora em ti. Tu é a casa de Deus, macho, que tu mesmo diz. Como é, ô cabeça oca, que tu é templo e morada do Espírito Santo. Tu é a casa de Deus. Tu é a morada de Deus. E tu tá esperando ele voltar, macho. São quantos Deus, macho? São quantos Deus, enganador? É para voltar quantas vezes? Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Não é esta geração, macho, de hoje. É a geração dele lá. A geração do ano 70. A geração de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Isto o quê? Tudo que eu expliquei para vocês, macho. Tudo que eu expliquei. A volta dele, a queda do templo, a invasão do general Tito, o cumprimento da profecia de Daniel 9:24, a profecia de Jesus de Nazaré, Mateus 24:34, que eu acabei de ler, que tudo não passaria daquela geração, que hoje nós não podemos mais dizer dessa, é daquela, porque é passado, macho. É passado. Então, meu amado, isso daqui, né, eu vou dar continuidade depois, né, porque isso daqui é muito importante, né, que no 35 diz, ó, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O cão guloso não sabe o que é isso, macho. Ele está esperando o quê? Ele está esperando se acabar o céu, se acabar a terra. É isso que vocês estão esperando, macho. Isso daqui não tem nada a ver com isso, macho. Isso daqui está falando do período daquele tempo, daquela geração. Está falando da lei de Moisés, está falando da antiga aliança, macho. Está falando do primeiro pacto. O céu e a terra passará. Já passou, macho. A primeira aliança acabou. A lei de Moisés acabou, macho. Isso é que é o céu e a terra. E agora nós vivemos a nova, macho. Novo céu e nova terra. Por isso que lá em Apocalipse, João disse, eis que agora eu vejo novo céu e nova terra. E qual era o novo céu e a nova terra que que João estava vendo? A segunda aliança, cão guloso. É a graça de Deus, a nova aliança, o novo pacto. Viver só por fé, cão guloso. O ministério do Espírito. Então, eu vou parar por aqui, que já está com 58 minutos. Vou continuar amanhã, né? Vou continuar amanhã, para continuar desmascarando vocês. E provando que vocês não sabem de nada, macho. Vocês, cão guloso, vocês não sabem de nada. Vocês são um enganador.
Vocês só pregam por topo e ganância. E vocês pegam aqui, vocês pegam a Bíblia e diz que é tudo para o futuro. Para quê? Para manter as pessoas escravas. E tu comprar avião, tu comprar helicóptero, tu comprar um monte de vaca, um monte de boi, tu comprar ovelha, tu comprar carro importado, tu comprar casa em Miami, tu comprar emissora de televisão, tu comprar emissora de rádio, seu desgraçado. Tu formar a bancada dos evangélicos, tudo com quê? Com dinheiro dos otários, que não lê o evangelho, que não lê a Bíblia e que só serve a homens e que não serve a Deus. Então, meu amado, dito essas coisas, graça e paz.